Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha com o Pica-Pau, tá? Vamos tratar aí mais alguns temas da física com vocês agora, tendo aí o que é a apresentação do movimento uniformemente variado, tá ok? Diferente do mu, tá? Agora nós vamos tratar o que? Move, tá ok? O que é move? Movimento uniformemente variado, quer dizer o que? A velocidade varia, variado, velocidade varia, tá aí, óbvio, tá ok? Beleza? Variado, velocidade varia. Ah, mas o que acontece? Esse movimento varia devido à presença de uma aceleração. A aceleração é essa, chamada de tangencial, ou aquela aceleração que a gente aprende lá, aceleração escalar média. Pica-Pau, qual a diferença entre a aceleração média e a aceleração tangencial? Legal, moçada, é que você pode pensar comigo o seguinte, a tangencial, moçada, tem como módulo o ΔV sobre ΔT, calculado pela média. Então, tá lá, aceleração tangencial. Tá ok, moçada? Cujo módulo, cujo cálculo é o ΔV sobre ΔT. Beleza? E essa aceleração ela é diferente de zero e constante. Tá ok? Uma aceleração constante significa que a aceleração instantânea, bem como a média, tem o mesmo valor. Joia? A aceleração média e a aceleração instantânea tem o mesmo valor. Legal, por isso que eu posso calcular a aceleração tangencial como sendo ΔV sobre ΔT. Devido à presença, então, de uma aceleração, a velocidade varia. Tá? Aceleração constante, por isso o termo uniformemente, porque tem uma aceleração uniforme, e essa aceleração uniforme provoca uma variação da velocidade. Cara, então tem esse nome move porque a velocidade varia, mas varia sempre de quantidades iguais. Por exemplo, o veículo estava parado, e em 1 segundo a sua velocidade subiu para 5, em 2 segundos foi para 10, em 3 segundos foi para 15, em 4 segundos a velocidade foi para 20, quer dizer, a velocidade está variando, mas variando sempre da mesma quantidade, devido a uma aceleração constante. Tudo bem? Acompanharam o raciocínio? Legal? Ótimo, vamos adiante? Vamos adiante? Então vem comigo, cara, vamos dizer o seguinte, para fazer essa análise, vou colocar aqui para vocês, então, uma representação, de novo, olha lá, uma reta orientada, né, uma trajetória, onde eu coloquei um bólido, um corpo, uma massa, um veículo, tá, um objeto. Esse objeto, eu vou definir com vocês então, possui uma velocidade inicial 15, então já estava andando, uma velocidade inicial 15, e pisou no acelerador com uma aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. O motor está fazendo força, gerando, então, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Legal? O que vai acontecer com as velocidades? Tá? Então, é isso que nós vamos desenvolver agora. Simultaneamente, eu coloco ali para vocês, então, o gráfico e a tabela. Então, eu já tenho o seguinte, tempo e velocidade. No tempo zero, no tempo que eu comecei a minha observação, no tempo zero, tempo de início da observação, quando eu vi o veículo pela primeira vez, quando eu vi o objeto pela primeira vez, quando nós pegamos a situação para analisar, então no tempo zero, a velocidade já era 15, por isso que eu chamei de V0, V no tempo zero, velocidade no tempo zero. Então no tempo zero a velocidade é 15. 1 segundo depois, essa velocidade vai mudar. Então lá, passado 1 segundo a velocidade, vai ser quanto? 20? Por que 20? Porque a aceleração é o quê? 5 metros por segundo ao quadrado, significando que a velocidade varia de 5 metros por segundo a cada segundo. Então, cara, se a velocidade inicial era 15 e devido à aceleração 5, então a velocidade passou, aumentou quanto? 5. De 15 foi para 20. Beleza? Coloquei isso já no gráfico ali para vocês. Então lá, cruzei as informações, velocidade 20 no tempo 1. Vamos adiante? Então lá, no tempo 2, aumentou mais 5. Então a velocidade que era 20, aumentou mais 5, 25. No tempo 3, ora, a velocidade que era 25 passou para 30, aumentou mais 5. Belezinha? Tudo bem? Então você está tendo ali uma tabela que te mostra, te expõe um padrão. Qual o padrão que ela te expõe? Ela diz o quê? Cara, então eu estou tendo velocidade aumentando de 5 em 5. Era 15, passou para 20, de 20 foi para 25, de 25 foi para 30. Então foi aumentando de 5 em 5. Foi aumentando de 5 metros por segundo a cada segundo. 5 metros por segundo ao quadrado. Legal? Beleza? Tá. E aí eu construí o quê? Juntando os pontos, construí uma reta. Cara, equação do primeiro grau de novo.
Equação do primeiro grau. Lá da matemática, como é que era a equação do primeiro grau? Né? Então, moçada, tá lá, y que é igual a b mais a vezes x. Y é o eixo vertical. Qual o nome do meu eixo vertical? V, velocidade. X é o eixo horizontal. Qual o nome do meu eixo horizontal? T. Opa, então quer dizer, a equação geral da matemática, função do primeiro grau, y que é igual a ax mais b, ou b mais ax, eu vou substituir as variáveis y e x pelas variáveis que eu tenho aqui. Quais são os nomes dos eixos? Velocidade e tempo. Então, eu vou chegar no que a gente chama de equação do vovô, a equação horária das velocidades, a equação que relaciona velocidade e tempo, a equação que descreve o movimento relacionando quem? Velocidade, que é igual a termo independente. Lembra o termo independente que a gente já conversava? O termo independente sempre cruza o eixo. Então, lá, é o quê? É o cruzamento do gráfico com o eixo. Sempre vai ser isso aí. Então, o termo independente é sempre o numeral que corresponde ao quê? O cruzamento da sua reta, do seu gráfico, com o eixo vertical. Ó, no caso, então, é o V0. V0 que vale 15. E a inclinação da reta é a aceleração. Oi, você está vendo comigo aí que a aceleração está acontecendo quanto? Opa, cara, sempre de 5 metros por segundo a cada segundo, sempre 5 metros por segundo a cada segundo, aceleração constante, então por isso que a nossa equação fica aqui, ó, V, que é igual a V0 mais AT, equação horária das velocidades, cuja a equação aqui para esse movimento específico vai ser 15 mais 5T. Belezinha? Legal? Tá, vamos adiante aqui, ó. Por quê? Eu digo para vocês, tá? Podemos fazer esse mesmo desenvolvimento que nós já fizemos, tá? De uma forma mais técnica, mais algébrica, mais pesada, tá ok? Então, falar o quê? Como a aceleração permanece constante, então o cálculo da média coincide com a aceleração a cada instante. Ok? Então, eu posso, a partir da equação básica de aceleração, desenvolvê-la e chegar na equação que nós conhecemos aí, equação horária das velocidades, equação do vovô. Quer ver? Cara, ó, tá? Ai, meu Deus, não assusta, não assusta, tá ok? Ó, a aceleração média coincide com a aceleração instantânea. Estamos aqui. A aceleração média, quem que é? ΔV sobre ΔT, que é igual a aceleração instantânea. Quem que é ΔV? ΔV é velocidade final menos inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Tudo isso igual a aceleração. E aqui, galera, tá? Velocidade final menos inicial sobre tempo final menos. Cara, quem que é o tempo inicial? É o tempo que começou a observação. Qual é esse tempo que começou a observação? No tempo zero, tá? Então, lá, vai acontecer o quê? Vai ficar tempo inicial igual a zero, passando o tempo final para o outro lado, então vai ficar A vezes T. Daí eu tenho, então, o quê? Velocidade final igual a velocidade inicial mais A vezes T. Tá lá, V que é igual a V0 mais AT. Então, uma elaboração, né, um desenvolvimento algébrico mais rebuscado, para chegar na equação que a gente já viu. Tá? A gente deduziu ali pela equação do primeiro grau. Show? Chegamos na mesma equação, vovô, equação do vovô, V igual a V0 mais AT. Legal, né, moçada? Belezinha? Tá ok? Ora, eu vou fazer mais um recurso, vou aproveitar para mais um recurso, esse gráfico de velocidade por tempo. Um gráfico bem legal. E o recurso, moçada, eu já tinha apresentado lá no movimento uniforme, que é o cálculo do deslocamento pelo gráfico. Como que eu posso usar um gráfico de velocidade para calcular deslocamento? E é exatamente a ideia da área. Tá? Então, podemos calcular a área de um gráfico de velocidade versus tempo e assim obter ΔS. Vejam só, usando um dado que nós já trabalhamos, probleminha que nosso. Tá? Então, o cara saiu com velocidade de 15 e em 3 segundos a velocidade aumentou para 30. Então, pintando a área entre o gráfico e o eixo horizontal, sempre entre o gráfico e o eixo horizontal. Fica os pontilhados ali em cima, não envolve aqueles pontilhados ali? Não, tá? Só entre o gráfico inclinado ali e o eixo horizontal. Tá? É a região de área que eu vou calcular, entre o gráfico e o eixo horizontal. Beleza. Estabeleceu ali um trapézio. Opa, o ΔS é numericamente igual à área, mas a área ali de um trapézio. Tá? Essa figura trapézio tem o cálculo da área feito como base maior mais base menor vezes a altura por 2.
porque pá, eu não lembro quem é a base maior, quem é a base menor. Eu não consigo ver essas coisas ali nessa área pintada ali. Legal, tudo bem, não tem problema, velho. Vamos junto aqui, ó, tamo junto, tá? Quem que é a base maior, quem que é a base menor? Você está diante de um trapézio. Bases são os lados paralelos da figura. Então, essa figura pintadinha aí tem dois lados paralelos. Quais são esses lados paralelos? O primeiro lado paralelo, olha lá, está sobre o eixo da velocidade. O segundo lado paralelo está aqui, ó, nesse outro extremo, no tempo 3. Então, essa vertical que sobe pelo tempo 3 é uma base. Diga-se de passagem, a base maior. E a vertical que está lá de 0 até 15, né, sobre o eixo da velocidade, é a base menor. A distância entre as bases, a altura. Beleza? Vamos aplicar isso? Então, ó, vamos transportar essa equação e colocar os dados para esse gráfico. Tá? Colocando isso, o que vai acontecer? Base maior, então, veja lá, né, sobre o tempo 3, vai ó, do 0 até o 30. Do 0 até o 30, então você tem o quê? 30, a base maior. E a base menor vai do 0 ao 15. Então, 15 é a base menor. E a distância entre as bases? 3. Isso tudo dividido por 2 da equação aí de trapézio. Então, você vai ter um deslocamento de 67,5 metros. Tá? Então, esse veículo estava com velocidade 15, aumentou a velocidade para 30 em 3 segundos, percorrendo para isso um ΔS 67,5 metros. Você pode generalizar, falar, porque eu poderia aplicar esse conceito de cálculo de área para qualquer área de gráfico, desde que o gráfico seja velocidade versus tempo. Né? Então, moçada, eu tenho um gráfico de velocidade versus tempo, todo esquisitão lá. Então, o cara acelerou, depois ficou com o movimento uniforme, depois retardou, depois passou para um movimento retrógrado acelerado, depois retardado. Tem aquele desenvolvimento ali, aquele gráfico. Legal, dá para calcular a área? Claro, tá? Lembrando, a área é a região entre a curva e o eixo horizontal. Região entre a curva e o eixo horizontal. Então, as regiões que eu vou pintar, só a região entre o gráfico e o eixo horizontal. Vou identificar ali duas áreas. Então, 2 ΔS. Tá? Basta somar essas áreas, você vai ter o ΔS total. Cuidado. A gente sempre escreve ali o ΔS como sendo um N em cima do igual. Por quê? É numericamente igual. O número corresponde, o número coincide com a área. Tá? Mas, eis a questão, o numeral coincide. A unidade de medida não é de área. Você vai obter metros. E área é metro quadrado, quilômetro quadrado, ok? E centímetro quadrado, hectare, alqueire, enfim. Tá? A área é outro tipo de unidade. Aqui está obtendo o resultado em metros. Então, peraí, metros é distância, deslocamento, comprimento, legal? Por isso que eu digo, numericamente igual à área. Só o número coincide com a área. A unidade de medida de distância. Outra coisa, você vai obter a área negativa. Não existe área negativa, né, amigo? Você obtém, você compra, eu acabei de comprar um terreno de menos 250 metros quadrados. Cara, você comprou um buraco negro, parabéns, cara. Tudo que você enfiar lá vai desaparecer, tá? Não existe área negativa, tá ok? Não existe área negativa. Aí, queridos, então você fala, cara, então eu vou somar a 1 e a 2. Tudo bem, a área 1 vai dar aí um resultado positivo, a área 2 vai dar um resultado negativo, você vai trabalhar com uma altura negativa, tá ok? Pica-pau, então beleza. Então vai, no final das contas, ao somar aquelas duas áreas, vai ficar uma área menos a outra. Né? Por que vai ficar negativa a área 2? Porque está abaixo do eixo. Legal? Então, um deslocamento negativo. E com isso, moçada, eu posso obter, então, um deslocamento. É uma carta na manga que você tem, meu velho. Uma cartinha na manga. Qual? Conhecer um gráfico de velocidade por tempo para calcular o deslocamento. Beleza? Guarda essa ideia, cara. Leva essa cartinha na manga, esse coringa aí para o vestibular. Belezinha? Valeu!